Boris, essa declaração, na sua avaliação, aumenta ainda mais essa crise dentro do PSDB? Pior que aumentar a crise. Como disse o Ricardo, o tempo está contra o PSDB. E o que significa isso, a meu ver? Significa que o partido vai se esfacelando, vai se esfarelando à medida em que há esse tipo de contenda de baixo nível dentro de um partido que já foi um dos mais importantes do país. Quem lembra da formação do partido com Fernando Henrique, José Serra, Mário Covas, figuras que tinham destaque, ou alguns deles têm destaque nacional, e olha para o PSDB de hoje, vê o desgaste que aumenta e vai aumentando. Esse episódio, evidentemente, vai terminar, ele está se afunilando, é obrigado a terminar. É uma espécie de vitória de Pirro. O candidato que terminar escolhido termina com o seu exército fulminado por um desgaste imenso que esse tipo de embate causa. E onde está o embate? Está no desrespeito a uma decisão democrática que foi tirada das prévias, que é a vitória de João Dória. João Dória não é uma perfeição de gentileza, dizem que ele é truculento na ação política, fez um bom governo em São Paulo, indiscutivelmente, governo responsável, e ganhou as prévias. Prévias contestadas, complicadas, ganhou as prévias. Eduardo Leite resolveu que quer ser candidato. Claro que ele não está sozinho nisso, ele é verde ainda dentro do PSDB, está sendo muito insuflado, especialmente por Aécio Neves, que quer porque quer derrotar João Dória, seu inimigo figadal hoje. Não há provas de que Eduardo Leite seja melhor que Dória, de repente é uma pessoa simpática, tem uma boa imagem no Rio Grande do Sul, pode ter mais votos que Dória, mas por enquanto não há nenhuma evidência revelada em pesquisas idôneas que ele tem um universo maior que esse pequeno universo de João Dória. Então é um embate interno mortal que remete a uma outra questão, a questão da democracia dentro dos partidos brasileiros. Não há democracia em praticamente nenhum partido brasileiro. Os partidos são dirigidos por um caciquismo, muitos têm donos, eu sempre insisto nisso, deviam ser dirigidos não pela lei eleitoral, não pela lei partidária, mas sim pela lei do inquilinato. Muitas vezes todos nós sabemos o que acontece com alguns desses partidos durante o processo eleitoral. Uma pessoa que deseja ser candidato numa primeira viagem tem enormes dificuldades para conseguir ser candidato quando consegue, porque os partidos são pequenos clubes que reúnem muito mais interesses do que ideias. Então, está aí lançado uma questão complicada que demanda um aprofundamento nos estudos do que são os partidos brasileiros. Imagine, com esses partidos que nós temos, querem inventar um parlamentarismo, o tal semipresidencialismo, entregar a direção do país a esse grupo de pessoas que nem consegue
organizar os seus partidos. O que o Ricardo disse é interessante. O PSDB não consegue resolver os seus problemas internos e quer resolver os problemas do país. Infelizmente, eu acho que a terceira via está muito difícil, tudo é possível, mas ela tromba com as vaidades, veleidades de todos os candidatos, ou de quase todos os candidatos. Ninguém vai ceder para ninguém. E o PSDB, um partido de tradições, um partido importante, começa a se esfacelar e deve terminar essa contenda bastante machucado. É muita pena, porque faz parte de um quadro precioso, dos poucos partidos que tiveram alguma validade real para a democracia brasileira. É isso, João.